Não é novidade que o planeta está enfrentando um aumento na temperatura global. Mas qual é a causa exata desse aumento? Até agora, a comunidade científica concorda que isso se deve principalmente às mudanças climáticas e ao aquecimento global, causados por uma combinação de fatores naturais e também por causas antropogênicas, que significa causado ou originado por ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. No entanto, algumas pesquisas questionam essa visão, sugerindo que os humanos podem não ter um papel tão significativo. Será que o aquecimento global que observamos não é culpa dos seres humanos? Poderia o aquecimento global ser algo que não é nossa responsabilidade? O aquecimento global é inegável, mas até que ponto somos responsáveis? Junte-se a mim que hoje vou te mostrar as 5 causas que podem estar contribuindo para que este aquecimento global desenfreado. Períodos interglaciais. Os períodos interglaciais são intervalos geológicos de clima relativamente quente, que ocorrem entre 2 períodos glaciais dentro de uma era glacial. Durante esses intervalos, as temperaturas globais aumentam, provocando o derretimento dos glaciares e o recuo das camadas de gelo, resultando em um aumento do nível do mar e em uma maior disponibilidade de habitats terrestres. Esses períodos fazem parte do ciclo natural do clima da Terra e se repetiram diversas vezes ao longo de sua história. A principal causa dos períodos interglaciais são as variações na órbita e inclinação da Terra, conhecidas como ciclos de Milankovitch. Esses ciclos descrevem mudanças na forma da órbita da Terra, excentricidade, na inclinação do eixo da Terra, obliquidade, e na orientação do eixo da Terra, precessão. Os ciclos de Milankovitch influenciam a quantidade e distribuição da radiação solar que atinge a Terra, afetando o clima global. Que a propósito nós falamos disso no vídeo sobre a nova era glacial que está chegando. E também falamos um pouco sobre o derretimento glacial no vídeo sobre o derretimento da Groenlândia. Um dos exemplos mais conhecidos de período interglacial é o Holoceno, que começou há aproximadamente 11.700 anos e continua até os dias atuais. As temperaturas globais têm sido relativamente altas durante o Holoceno, permitindo que a civilização humana se desenvolva e se expanda. Outro exemplo é o período Eemiano, que ocorreu há aproximadamente 130.000 a 115.000 anos. Durante o Eemiano, as temperaturas globais eram ainda mais quentes do que as do Holoceno, e os níveis do mar eram vários metros mais elevados do que hoje. Os períodos interglaciais têm um impacto significativo no meio ambiente e na biodiversidade. O aumento das temperaturas provoca o derretimento das camadas de gelo e dos glaciares, resultando na subida do nível do mar e na inundação de zonas costeiras. Não parece familiar? O estudo dos períodos interglaciais é crucial para a compreensão das mudanças climáticas atuais. Ao analisar registros geológicos e paleoclimáticos, os cientistas podem identificar padrões e mecanismos de alterações climáticas naturais, ajudando a distinguir entre variações climáticas naturais e induzidas pelo homem. O ser humano é a causa dos períodos interglaciais? Mais tarde, veremos quão grande é a nossa contribuição para o aquecimento global, considerando o período interglacial em que nos encontramos. Mas tem uma coisa que você contribuindo me ajuda bastante, que é clicando no gostei e se inscrevendo no canal. E eu agradeço muito por essa contribuição de vocês. Agora voltando ao vídeo. Atividade solar. A atividade solar refere-se a variações na energia e na radiação emitidas pelo Sol, que podem influenciar o clima da Terra. Essas variações ocorrem em diferentes escalas de tempo, desde ciclos de décadas até mudanças ao longo de milênios. A principal manifestação da atividade solar que afeta o clima da Terra é o ciclo solar de aproximadamente 11 anos, conhecido como ciclo de Schwabe. Este ciclo é caracterizado pela flutuação no número de manchas solares e pela variabilidade na radiação solar. O ciclo solar de Schwabe é o mais conhecido e estudado. Cada ciclo dura aproximadamente 11 anos, variando entre 9 e 14 anos. Durante o ciclo solar, o número de manchas solares aumenta e diminui. Essas manchas são indicadores de atividade solar. Um número maior corresponde a um período de alta atividade solar, conhecido como máximo solar. Em contraste, um menor número de manchas solares indica um mínimo solar. Durante o máximo solar, o Sol emite mais radiação ultravioleta e raios X, e há uma maior incidência de tempestades solares e ejeções de massa coronal. Esse aumento na radiação pode aquecer a atmosfera superior da Terra e afetar o clima. Por outro lado, durante o mínimo solar, a radiação solar diminui, o que pode ter um efeito de resfriamento na atmosfera terrestre. Além disso, nesses períodos,
A atmosfera superior da Terra esfria e se contrai. As variações na atividade solar podem influenciar o clima da Terra de várias maneiras. No entanto, o impacto direto das variações da radiação solar nas temperaturas globais é relativamente pequeno em comparação com outros fatores, como as emissões de gases de efeito estufa. As mudanças na atividade solar podem afetar o clima em escalas de tempo mais longas e de forma mais indireta. Um exemplo histórico significativo do impacto da atividade solar no clima da Terra é o mínimo de Maunder, aproximadamente 1645-1715. Um período de baixa atividade solar com poucas manchas solares. Esse período coincidiu com uma fase de resfriamento conhecida como Pequena Idade do Gelo, durante a qual a Europa e a América do Norte experimentaram invernos rigorosos. Embora o mínimo de Maunder não tenha sido a única causa da Pequena Idade do Gelo, a diminuição da atividade solar provavelmente contribuiu para as baixas temperaturas. Atualmente, o Sol está passando por um máximo solar. Nos últimos meses, temos observado um aumento no número de manchas solares e de ejeções de massa coronal, o que também pode estar influenciando as temperaturas da Terra. Mas os seres humanos não influenciam de forma alguma a atividade solar. Ou influenciam. Erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas são fenômenos naturais que podem ter um impacto significativo no clima global. Quando um vulcão entra em erupção, libera uma mistura de gases e partículas, incluindo dióxido de enxofre, SO2, dióxido de carbono, CO2, cinzas vulcânicas e aerossóis, que podem alterar significativamente o clima da Terra. As erupções vulcânicas podem influenciar o clima global, principalmente através de dois mecanismos: o resfriamento global devido aos aerossóis e o aquecimento global devido ao CO2. Partículas e aerossóis emitidos durante uma erupção, especialmente dióxido de enxofre, SO2, podem resfriar a atmosfera. O SO2 é convertido em ácido sulfúrico, H2SO4, na estratosfera, formando minúsculas gotículas que refletem a radiação solar para o espaço, reduzindo assim a quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra. Esse processo pode causar um resfriamento temporário da atmosfera global. Alguns exemplos históricos incluem: erupção do Monte Tambora, 1815. Esta erupção na Indonésia foi uma das mais poderosas da história e liberou grandes quantidades de SO2 e cinzas na atmosfera. O resfriamento resultante causou o ano sem verão, em 1816, com temperaturas anormalmente baixas no hemisfério norte, especialmente na Europa, causando quebras de colheitas e fome. Erupção do Monte Pinatubo, 1991. A erupção do Monte Pinatubo, ocorrida nas Filipinas, liberou aproximadamente 20 milhões de toneladas métricas de dióxido de enxofre, CO2, na atmosfera. Esse evento resultou em um resfriamento global de cerca de 0,5 graus Celsius nos anos seguintes. O dióxido de carbono, CO2, também é liberado durante as erupções vulcânicas, e ao contrário do SO2, tem um efeito de aquecimento a longo prazo, contribuindo para o efeito estufa. No entanto, a contribuição vulcânica de CO2 é relativamente pequena em comparação com outras fontes muito mais abundantes. Você consegue imaginar quais são? Além disso, as erupções vulcânicas podem afetar os padrões de precipitação e a circulação atmosférica regional. As partículas liberadas podem servir como núcleos de condensação para a formação de nuvens, alterando a precipitação. Alguns exemplos disso incluem: mínimo de Dalton, 1790-1830. Este período de baixa atividade solar e frequentes erupções vulcânicas, como as de Laki, 1783, e Tambora, 1815, foi associado ao resfriamento global e a condições climáticas extremas. Erupção do Krakatoa, 1883. A erupção do Krakatoa na Indonésia liberou grandes quantidades de cinzas e aerossóis na atmosfera, causando resfriamento global e pôr do sol espetacular durante anos. O estudo das erupções vulcânicas e seus efeitos no clima fornece informações valiosas sobre como os aerossóis e gases podem modificar o clima global. Mas será que os seres humanos são a causa das erupções vulcânicas? Mudanças na circulação oceânica. A circulação oceânica desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Os oceanos não só armazenam uma quantidade significativa de calor, mas também transportam calor e nutrientes através das correntes oceânicas, influenciando diretamente o clima das regiões terrestres. As mudanças na circulação oceânica podem variar as temperaturas globais, alterar os padrões climáticos e afetar os ecossistemas marinhos e terrestres. E alguns exemplos e mecanismos são El Niño e La Niña.
esses fenômenos podem alterar os padrões climáticos globais. Durante um evento El Niño, as temperaturas globais normalmente aumentam devido ao aquecimento do Pacífico Equatorial Oriental, o que pode levar a secas em algumas regiões e a fortes chuvas em outras. Por outro lado, o La Niña pode causar resfriamento global e condições climáticas opostas às do El Niño. A gente também falou desses fenômenos no nosso último vídeo sobre o La Niña, que mostra os efeitos do La Niña que se iniciou agora em setembro de 2024. Então recomendo para vocês entenderem o que está por vir. Corrente do Golfo. Esta corrente transporta a água quente do Golfo do México para o Atlântico Norte. Um enfraquecimento desta corrente poderia resfriar significativamente a Europa Ocidental, uma vez que menos calor seria transferido dos trópicos para latitudes mais elevadas. Circulação termoalina. É uma circulação oceânica global gerada por diferenças na densidade da água nos oceanos devido a variações de temperatura ou salinidade. Mudanças nesta circulação, como o enfraquecimento ou a interrupção do fluxo de água densa que afunda no Atlântico Norte, poderiam alterar significativamente o clima global. Acredita-se que as interrupções na circulação termoalina tenham contribuído para episódios de rápido resfriamento no hemisfério norte durante a última era glacial. A história geológica e os estudos paleoclimáticos fornecem evidências de como as mudanças na circulação oceânica afetaram o clima no passado. Por exemplo, durante o evento conhecido como Younger Dryas, há aproximadamente 12.800 anos, ocorreu um resfriamento abrupto no Atlântico Norte devido à interrupção da circulação termoalina, provavelmente causada por um grande influxo de água doce proveniente do derretimento das geleiras. As alterações na circulação oceânica são uma preocupação significativa no contexto das atuais mudanças climáticas. O aquecimento global pode afetar a salinidade e a temperatura da água oceânica, alterando a circulação termoalina. O derretimento dos glaciares e dos mantos de gelo polares contribui para uma entrada de água doce no Atlântico Norte, o que pode enfraquecer a corrente de reversão da circulação do Atlântico Sul, um componente vital da correia transportadora oceânica. Mas será que os humanos podem influenciar a circulação termoalina? Os humanos. Embora tudo o que mencionamos até agora possa sugerir que o aquecimento global é um processo natural no qual os seres humanos não desempenham nenhum papel, a verdade é que os humanos têm um papel significativo neste processo. Embora os períodos interglaciais, os ciclos solares, as erupções vulcânicas e as mudanças na circulação oceânica possam fazer com que o planeta aqueça ou esfrie sem intervenção humana, o que observamos hoje é diferente de tudo o que aconteceu no passado. Todos os fatores mencionados provocam um aquecimento global que pode ser monitorado e medido com precisão desde hoje até vários milhares de anos no passado. Existem muitos métodos para isso, mas os dois mais conhecidos são os anéis de árvores e os núcleos de gelo das geleiras da Antártica, Groenlândia e outras regiões. Os anéis das árvores acumulam os níveis de carbono presentes quando o anel estava se formando. Ao estudar os anéis de árvores antigas, podemos descobrir os níveis de CO2 que existiam há milhares de anos. Da mesma forma, gases como CO2 e metano podem ficar presos na superfície do gelo. Quando os cientistas extraem gelo dos glaciares ou dos polos, conseguem descobrir quantos gases de efeito estufa estavam presentes há mais de 10.000 anos. Através desses estudos, percebemos que, durante mais de 10.000 anos, as temperaturas do planeta oscilaram, subiram e desceram, mas nunca em toda a história subiram tanto em tão pouco tempo. Os estudos climáticos mais precisos indicam que as observações do aumento da temperatura global entre 1800 e 2020 só são explicadas de forma consistente quando as influências humanas são incluídas nos modelos climáticos. Parece que o planeta começou a aquecer mais no momento em que os humanos começaram a liberar CO2 na atmosfera durante a Revolução Industrial. Entretanto, os modelos que excluem as atividades humanas não conseguem reproduzir o padrão e a magnitude do aquecimento observado. Ou seja, embora o planeta tenha passado por períodos de aquecimento semelhantes, ou até mais significativos aos que observamos hoje, eles nunca foram observados em um período tão curto. As atividades humanas, principalmente as emissões de gases de efeito estufa, estão aumentando as temperaturas do planeta mais do que aconteceriam sem elas. Embora os vulcões liberem CO2 no ambiente, as atividades humanas liberam 100 vezes mais CO2 do que todos os vulcões do mundo juntos. Então, embora os seres humanos não sejam 100% responsáveis pelo aquecimento global, somos responsáveis por este ser mais grave do que seria se não liberássemos tantos gases de efeito estufa na atmosfera. Ainda podemos fazer algo para retardar o progresso acelerado do aquecimento global?
Isso é algo que a humanidade tem que se preocupar da maneira correta com pautas que realmente auxiliam na diminuição do efeito estufa, ao invés de criarem pautas que mostram somente uma preocupação com coisas desnecessárias e que ficam bonitas quando ditas em um discurso. Mas agora eu quero ouvir o que você pensa. Você acha que os humanos são responsáveis pelo aumento das temperaturas que observamos atualmente? Por favor, deixe-nos a sua opinião com um comentário. E não se esqueça de deixar um curtir e se inscrever no canal. Me ajuda muito. Obrigado por assistir e até a próxima.